Fala pessoal do canal, Sermão aqui, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje trago para vocês a minha crítica honesta de Red Dead Redemption 1, a versão remastered para PlayStation 4. Lembrando que eu zerei no PlayStation 5, mas essa versão foi otimizada com legendas, o gráfico tá mais bonito para PS4, tá? Então aqui eles não utilizam o poder do SSD, o poder gráfico do PlayStation 5, sim, do PlayStation 4. Porém, visualmente é bonito sim, é claro que nem se compara com o jogo 2, mas é um jogo muito divertido, que eu levei 93 horas pra zerar, fazer todas as missões principais e secundárias do jogo base, e também da DLC Undead Nightmares. E bom, pessoal, primeiro eu vou falar as coisas que eu gostei desse jogo e depois as coisas que eu não gostei. Já começando aqui pelos personagens. Cara, a Rockstar sabe criar personagens que você vai gostar, que você vê, você aprende as coisas sobre aqueles personagens e cada vez mais que você aprende, você gosta ainda mais. Então, o protagonista, John Marston, incrível. Você começa o jogo sem saber nada sobre esse personagem e conforme vai tendo diálogos, e isso é muito legal, porque o Red Dead 1 e o Red Dead 2, você aprende muito sobre os personagens nos diálogos durante as missões. Enquanto muitos jogos você aprende sobre aquele personagem nas cutscenes, que são as cenas que você não controla o personagem, aqui no Red Dead você está cavalgando para chegar no ponto A e durante essa cavalgada vai tendo diversos diálogos que você vai aprendendo. Então, conforme você vai jogando o jogo, você aprende que o John fazia parte de uma gangue, que ele tem um filho, que ele tem uma esposa, que ele trabalha para os policiais, porque os policiais meio que estão obrigando ele, que ele fazia parte de uma gangue. Então, cada vez que você avança na história, você aprende mais sobre o protagonista, o que é muito legal. E os personagens secundários, a Bonnie, o Seth, o irlandês, o S. Dickens, o próprio Jack Marston, a Abigail Marston, tem diversos. O Marshall, né, que seria como se fosse o não é detetive, quando o cara ele era meio que o policial-chefe ali da cidade, nos tempos antigos, como é que chama? Xerife. O xerife ali de Armadillo. Então tem diversos personagens secundários muito, muito, muito bem escritos. O próprio Dutch, o Bill, o Javier, o Abraham Hayes, que você ajuda a se tornar presidente do México. Então, cara, é um jogo com personagens incríveis. A gameplay é muito bacana, as missões principais, as missões secundárias, tudo nesse jogo é muito bem feito. Só que tem um porém, e esse porém ele é muito específico do Red Dead 1, tá? Porque por ele se passar cronologicamente falando, após os eventos do Red Dead 2, muitas pessoas podem querer jogar. Espero que esteja pegando. Está normal? Está tudo bem? Estão me escutando? Eu fiz isso, eu zerei o Red Dead 2 e depois fui zerar o Red Dead 1. Então, você pode ter, isso aconteceu comigo, tá? Uma queda de expectativa, assim. Porque o Red Dead 2, pessoal, ele é o melhor jogo de mundo aberto já feito na história dos videogames. Até lançar o GTA 6 em 2026, se eles não adiarem novamente, né? Até hoje, até dia 20 de novembro de 2025, Red Dead Redemption 2 é o melhor jogo de mundo aberto já feito da história. Ponto final. Então você zerar o Red Dead 2 e já ir direto pro Red Dead 1, você vai se frustrar, porque o Red Dead 2 tem muito mais detalhes e aprofundamentos no mundo aberto, nas missões principais, nas missões secundárias do que Red Dead 1, porque é um jogo que se passa, que foi feito muitos anos depois, né? Então, qual a minha dica para vocês? Joguem primeiro Red Dead 1, aprende como funciona a mecânica, a história do John Marston, a história do Dutch, a história da gangue, aprende ali um pouquinho e depois joga o 2. Que, cara, o 2 ele é incrível. O Red Dead 2 é maravilhoso. Mas não estamos aqui para falar do 2, estamos para falar do 1. O 1, pessoal, pra época que ele foi lançado, ele é incrível, tá? O Red Dead 1, se eu não me engano, ele foi lançado em 2010. Eu posso até ver para vocês aqui. Eu acho que foi 2010, deixa eu ver. Isso, maio de 2010. E pra época esse jogo é absurdo, tá? Esse jogo, ele é absurdo. As missões secundárias desse jogo, cara, são incríveis, assim, os pontos de interrogação, os famosos desconhecidos que tem também nas franquias GTA.
aqui nesse jogo é incrível, é incrível. Um jogo de 2010, com um mundo aberto muito vivo, muito bacana. De novo, não se compara ao mundo de Red Dead 2, mas muito bacana. E eu acabei de falar que essa crítica não é pro Red Dead 2, mas é muito difícil eu não comparar, é muito difícil. No Red Dead 2, pessoal, as caças de recompensa que você fazia no 2, você sempre se sentia recompensado. Porque se caso você capturasse a pessoa viva lá, sempre teria um diálogo diferente no trajeto de você levar a pessoa até a cidade para prisão. Aqui no 1, acho eu, por ser um jogo mais antigo, por ser um jogo que não tinha as capacidades técnicas que o 2 tem, quando você pega essa recompensa, você captura ali a pessoa, você não se sente recompensado, porque durante o trajeto da captura até a cidade ali na prisão, você não tem diálogo nenhum, você não tem nada. Então imagina, tem 20 recompensas oficiais no jogo. É claro que depois que você pega esses 20, fica infinito, você sempre vai ter ali alguém para você caçar e levar para prisão, mas enfim. Durante essas 20 recompensas, não tem diálogo nenhum. E o jogo te coloca num looping. Por exemplo, você captura o cara, coloca ele em cima do cavalo, vai vir uns 5, 10 inimigos para você matar tentando recuperar esse cara que você capturou. Aí você mata. Se você ficar parado, vai vir mais 10. Aí você mata. Se você ficar parado, vem mais 10. Aí você mata, mais 10, você mata. Então fica um looping. Não é algo que foi planejado, pô. Essa captura de recompensa aqui em específico vão ter 5 inimigos e um diálogo, beleza. Esse outro, 2 inimigos e um diálogo. Não, é sempre um looping. Então você acaba ficando enjoado. Eu, pelo menos, enjoei. Eu fiz tudo, mas você enjoa. Pô, tem mais um cara aqui pra caçar e levar recompensa. Você acaba ficando cansado. Embora, como eu disse, as missões principais e secundárias, que são missões mesmo, são muito legais. Tem as missões do professor, que aí não é nem secundária, é a missão principal. Tem as missões da freira. Cara, tem diversos desconhecidos que você vai achando que são muito bacanas. E o jogo, pessoal, ele tem um turning point umas 3, 4 vezes. Porque, vamos lá, você começa o jogo ali na fazenda McFarlane, que você meio que não sabe nem quem é seu personagem, o que você tem que fazer. Aí você passou dessa parte, tem a fase do México. Aí você passou a fase do México, você tem que ajudar o Abraham Reis, os rebeldes, a chegar à presidência do México. Tem mais um turning point, mais uma virada. Aí você começa a fazer as missões para os policiais, você tem que capturar o Dutch, capturar ou matar. Na verdade, é matar o Dutch, né? Você tem que matar o Dutch fazendo as missões pros policiais. Você vê como os policiais eles estão pouco se fudendo para você e para sua família. Depois que você fez as missões pros policiais, tem o último turning point, que é você fazer as missões para sua família. Você ali na sua fazenda, fazendo missões com seu filho, fazendo missões com sua esposa, fazendo missões com o tio. E aí tem o final do jogo. E olha que incrível esse jogo foi em 2010, tá? Porque eu já sabia o que ia acontecer com o John. Eu já sabia, porque quando eu zerei o 2, eu já tinha visto diversos vídeos no YouTube sobre o 1, né? Porque eu fui jogar o 2 sem ter zerado o 1. Então eu falei, pô, deixa eu ver o vídeo que acontece na história e tal. E mesmo sabendo o que ia acontecer com o John, eu ainda fiquei emocionado com o final, assim. Porque o jogo 1, ele consegue, e isso pra mim é a missão principal, eu sempre falei aqui nos meus vídeos, qualquer obra, seja anime, livro, filme, série ou jogo. A primeira missão de uma obra é fazer você se relacionar, você ter uma empatia com o protagonista. Porque se você não tiver essa relação com o protagonista, tudo que ele faz durante a obra, você não vai se importar. Então, o jogo 1, tanto quanto o 2 com o Arthur, ele consegue te fazer você se apegar ao John. Então, quando chega ali no final e acontece o que acontece, você se emociona, cara. Você sente o baque assim dentro de você. É um jogo muito bem feito, muito bem roteirizado. O roteiro desse jogo é incrível. E é muito legal porque a temática desse jogo, se fosse para resumir a história dele, seria nessa frase: você é impossível, você não consegue fugir do seu passado. O John fala isso diversas vezes durante o jogo, e o final dele é exatamente isso. Por mais que o John ajudou os policiais, ajudou o governo nunca vai esquecer que um dia ele participou de uma gangue que cometia crimes. Então, no final, ele fez tudo o que ele podia pro governo, e o governo foi lá e matou ele porque ele participou de uma gangue, ele cometeu crimes. Então você nunca consegue fugir das suas escolhas do passado. Então é uma mensagem muito forte, uma mensagem muito poderosa. E a partir do momento que acontece o que acontece com o John, você começa a controlar o Jack Marston. E aí você se vinga
do seu pai. É uma história muito pesada, ainda mais pra época. Eu acho que é uma história que talvez fosse lançada ano que vem, 2026, o pessoal já ia, pô, mais uma história ali com tragédia no final. Mas imagina essa história em 2010, pô, no PlayStation 3. Então, foi um jogo muito impactante, tá? Agora, eu elogiei bastante, ó, tô 10 minutos só elogiando Red Dead 1. Só elogiei em 10 minutos. Agora eu vou falar o que eu não gostei. E bom, pessoal, olha que engraçado. Eu achei engraçado quando eu parei pra pensar nisso. Os defeitos que eu achei no Red Dead 1 são os mesmos defeitos que eu achei no Red Dead 2. Que pra mim são dois defeitos principais. Primeiro defeito, que tem nos dois jogos. Eu acho o começo muito lento. É um começo que eu entendo 100% quem começa a jogar o Red Dead 1 e o 2 e para no começo. O 1, pessoal, você tá ali no trem, com vários personagens que você não conhece, com os diálogos ali que você não se importa muito. Aí você chega na cidade, aí você tem que achar o cara lá que vai te ajudar, se não me engano, no bar. Ele fala assim, ó, você quer ir atrás do Bill? O Bill tá ali no Fort Mare, você vai lá. Aí você tá indo atrás do Bill, você nem sabe quem é Bill, você nem sabe por que você tá fazendo tudo que você tá fazendo. Aí você encontra o Bill, tem uma cena meio esquisita, o John leva um tiro. Eu acho essa cena meio ruim, tá? Sinceramente. Por que o Bill não deu vários tiros no John caído, mas enfim. Aí é tudo lento, aí o John leva o tiro, cai, aí passa a Bonnie com o pai dela. Eu não lembro se é o pai da Bonnie ou um dos capatazes dela, né? Mas enfim, passa a Bonnie com outro cara ali, pega o John, leva pra fazenda. Aí o John acorda, aí você começa a fazer missões na fazenda que não são missões tão legais assim. Então eu acho o começo do Red Dead 1 muito lento e pra mim é a pior parte do jogo, tá? E o Red Dead 2 é a mesma coisa. O começo do Red Dead 2, embora esse vídeo não é sobre Red Dead 2, você começa ali na neve, aí tem que andar devagar, tem que andar com o cavalo na nevasca. Eu achei muito lento. E isso é engraçado, porque eu joguei o Red Dead 1 em 2010 no PlayStation 3. E eu parei de jogar. Por dois motivos, né? Primeiro, porque tava tudo em inglês, não entendia nada. Eu tinha 10 anos em 2010. E o segundo motivo é que eu também achei lento, achei ruim. Falei, pô, foda-se, vou parar de jogar. Mas agora adulto, né? Resolvi jogar, resolvi dar mais uma chance e gostei bastante. E o segundo principal defeito de Red Dead 1, na minha opinião, é que ele é longo demais, assim como Red Dead 2. E um jogo ser longo demais, ser curto demais, vai muito da percepção de cada jogador. Por exemplo, o Red Dead 1, em comparação ao 2, é muito mais curto. Pô, o 2 é gigantesco. Mas a percepção que eu tive jogando um é que ele foi longo demais. Tipo assim, pô, dava pra ter terminado esse jogo um pouquinho mais cedo. Eu acho que tem muitas missões no México que não levam a lugar nenhum, na minha opinião, assim, sabe? Tipo, você faz a missão pros caras, os caras não te ajudam a achar o Bill. Aí você faz missão pros rebeldes, não ajuda. Você faz missão pro governo lá do México, também não te ajuda. Aí você vai e faz mais missões pros rebeldes, ele também não te ajuda. Aí você faz missão, sabe? Você fica fazendo. Parece que as missões do México, na minha opinião, foram mais pra encher linguiça, tá? E no 2, eu acho que toda aquela cena em... Onde que eles vão parar? Que eles vão parar numa ilha? Eu não lembro se é Cuba. Eu acho que é a ilha de Cuba, eu não lembro, tá? Não lembro. Mas toda aquela cena da ilha no Red Dead 2, eu particularmente teria tirado do jogo, tá? Então eu acho que é lento demais. E conforme você vai jogando e você vê que você não tem recompensa pelas coisas que você está fazendo, você começa a parar de fazer. Que nem eu falei, você começa a caçar as recompensas e não tem um diálogo, não tem nada legal, começa a ficar repetitivo, enjoativo. E pra mim, esses são os dois principais defeitos de Red Dead 1. E agora vamos analisar a DLC de história chamada Undead Nightmares. E essa DLC, pessoal, eu gostei de praticamente tudo, assim. Gosto da história, gosto, tipo, o tio ali é infectado, ele já mata o tio, ele amarra a esposa, amarra o Jack, e aí ele começa a procurar a cura. Aí ele encontra o Seth de novo, que é um personagem secundário sensacional. Encontra o Wes Dickens, que também é um personagem secundário sensacional. Aí encontra o xerife, aí encontra a Bonnie, e vai ajudando, aí vai pro México. Aí tem os cavalos do apocalipse, você encontra um unicórnio, você encontra um cavalo pegando fogo. Cara, a DLC é muito divertida. É claro que ela também, pelo amor de Deus, não é uma DLC que vai te fazer repensar tudo que você já viveu. Não é tão profunda igual a história principal do Red Dead, não é? Mas é uma DLC muito divertida, que eu acho que se você tiver a oportunidade de jogar, eu acho que você deveria, tá? Eu zerei esse jogo, como eu disse, no PlayStation 5, legendado em português, então, pô, se você não manja de inglês, essa é a sua oportunidade perfeita para jogar, tá? Lembrando,
Por mais que tenha para PlayStation 5, esse jogo ele foi otimizado para PlayStation 4. Então os loads não são extremamente rápidos, eles não aproveitam o SSD do Play 5, tá? Então vá com a expectativa correta. Não vai achando que tá com um gráfico igual ao do Red Dead 2. Não, não tá. Mas é um jogo muito legal, muito especial. Eu gostei muito de ter dado mais uma chance para esse jogo, porque lá em 2010, como eu já disse aqui, eu parei de jogar e eu não teria dado outra chance para ele se eu não tivesse jogado o 2 e amado o 2, tá? Comparando um com o 2, o 2 é melhor, sim, mas é porque o 2 lançou diversos anos depois. Se eu não me engano, o 2 foi em 2018. Então, 8 anos entre o 1 e o 2. Tem uma diferença gigantesca, diferença técnica mesmo, tá? Mas gostei muito de Red Dead 1. Fez eu gostar muito mais do John Marston, porque quando eu joguei o Red Dead 2, o Arthur era de longe meu personagem preferido. Hoje, eu já não sei qual que é o meu preferido. Eu gosto muito do Arthur do 2, mas eu também gosto muito do John do 1. Assim, eu realmente tenho um conflito de interesses aqui dentro do meu coração. E eu tenho uma teoria, antes de acabar o vídeo, eu tenho uma teoria sobre Red Dead 3. Posso estar errado. Mas eu acho e eu gostaria que o Red Dead Redemption 3 fosse a história do Dutch. Porque o 2 se passa antes do 1. Então seria legal o 3 se passar antes do 2. A gente entendendo a história do Dutch, como ele perdeu o amor da vida dele, né? Porque pra quem não lembra, o Dutch, a rivalidade que ele tem com os... eu não vou lembrar. Ele tem uma rivalidade com um cara lá específico, que tem a gangue dele também. Porque esse cara matou a mulher que o Dutch mais amou e o Dutch matou o irmão desse cara. Então, tem toda essa rivalidade. Eu gostaria muito de ver essa história do Dutch. Seria muito legal. Ver o Arthur mais novo, o John mais novo. Enfim, teorias da minha cabeça. Lembrando, pessoal, que tudo que eu falo aqui são apenas as minhas opiniões, não há nenhuma verdade absoluta. E eu conto com o seu like e a sua inscrição aqui no canal, que isso me inspira a trazer ainda mais conteúdos para vocês. É nóis, tamo junto e eu te encontro no próximo vídeo. Falou!